O arrebatamento será um evento secreto ou visível? Se o assunto te interessou, fique comigo, porque é sobre isso que vamos falar hoje. E aí, minha galera querida, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto um pouco mais aprofundado, um tanto polêmico também no meio cristão, mas que é para que a gente continue fazendo vídeos assim, produzindo vídeos com conteúdos desse tipo. Eu peço a você que deixe o like no vídeo, você ajuda a gente com isso, e se inscreva no canal e ative o sino das notificações também, são passos importantes que nos ajudam a engajar o nosso canal. Bom, o assunto que eu vou tratar é um assunto, como eu já disse, um tanto polêmico no meio cristão. Quero já deixar claro que eu não sou o dono da verdade. A visão que eu vou passar é a visão que eu entendo ser mais coerente, de acordo com o que eu conheço e entendo de escrituras, mas vocês podem sentir à vontade para você crer como quiser, até porque os eventos escatológicos, dos quais nós vamos nos ater aqui, não aconteceram ainda, e como não aconteceram, não temos como ter 100% de certeza dessas coisas, de como de fato elas ocorrerão. Certeza é que ocorrerão, mas não de detalhes. Nós não podemos bater o pé, colocar a mão no fogo a respeito de detalhes, mas a gente pode teorizar de acordo com aquilo que está escrito nas escrituras sobre o assunto, tá bom? E é o que eu vou fazer aqui. Bom, essa questão sobre o arrebatamento, se ele é visível ou invisível, alguns pensam que o arrebatamento vai acontecer de maneira invisível antes da grande tribulação, que é o período ali que o mundo passará por uma tribulação muito grande. Outros acreditam que o arrebatamento ele acontece simultaneamente à vinda de Cristo, ou seja, o arrebatamento e a vinda de Cristo são a mesma coisa. E eu particularmente acredito nesse segundo ponto de vista, de que o arrebatamento e a vinda de Cristo eles são a mesma coisa. Então, nós vamos analisar alguns textos e vamos refletir sobre que pistas esses textos nos dão do que será o arrebatamento, tá bom? O primeiro texto que eu quero analisar com vocês é 1 Coríntios 15, 51 a 53. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis que eu vou lhes revelar um mistério. E aqui Paulo, antes de eu ler, vamos dar uma contextualizada rápida, Paulo aqui, ele começa a tratar sobre a questão da ressurreição. E no verso 35 ele se faz uma pergunta. Ele pergunta, mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? E aí ele vai, a partir daí, se propor a responder essa pergunta. Como se dará a ressurreição dos mortos e com que corpo esses mortos virão? Tá bom? Então ele chega ali no verso 51 e a gente vai ter a informação que nós vamos analisar agora. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, que também num piscar de olhos significa isso, num piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então veja, Paulo aqui ele está falando sobre a maneira que ocorrerá a ressurreição. Alguns acham que esse texto está dizendo que está se referindo ao arrebatamento e que esse arrebatamento ocorrerá num piscar de olhos, que portanto é impossível a olhos humanos verem, a olhos nus verem. Porém, se analisarmos o texto com cuidado, veremos que ele está se tratando, na verdade, da transformação do corpo e não do arrebatamento em si. Então, o que acontece? Os mortos ressuscitam, que é a imortalidade, eles ressuscitam incorruptíveis, Verso 52, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, imortalidade e incorruptibilidade para os mortos que haviam morrido em Cristo. E depois acontece a mesma coisa com
os salvos vivos, o corpo se reveste de incorruptibilidade e de imortalidade, e daí então ocorre o que vamos ler agora em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Paulo tratando sobre a situação dos mortos e a vinda do Senhor. No verso 15 ele fala: e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, e note esse termo vinda do Senhor, porque ele é muito importante para o nosso entendimento, tá bom? De modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O termo grego para arrebatados aqui é o termo harpazo, e as pessoas que defendem um arrebatamento secreto argumentam que esse termo, por significar um rapto ou um arranque violento com força, eles entendem que, já que é assim, significa que é um evento secreto. Mas bom, veja por exemplo, este objeto é uma caneta, ela está aqui. Eu vou arrancar ela com força para cima. Arranquei ela com força para cima. Perceba, vocês viram ela subindo? É perceptível ela subindo, né? Pois bem, não precisou esse evento aqui ser secreto para ele ser um harpazo, para ele ser um arranque violento e com força. Isso demonstra que essa interpretação é minimamente forçada, equivocada, tá bom? Com todo respeito. Então, um harpazo, que é um arrebatamento, um arranque violento e com força, ele não precisa ser um evento invisível, na verdade não é. Como aconteceu com Elias, ele foi arrebatado para o céu e foi visto por Eliseu sendo arrebatado, sendo levado. Houve um arranque violento e com força, né, onde apareceu uma carruagem de fogo e separou, e ele foi levado para o céu no redemoinho. Então você percebe que aquilo foi um arrebatamento, mas Eliseu viu tudo, né? Pois bem, se isso não é o suficiente para a gente chegar à conclusão de que o arrebatamento e o arrebatamento e a vinda do Senhor são a mesma coisa, são o mesmo evento, nós vamos analisar mais textos, né? Vamos aqui para Mateus 24, e esse texto para mim ele é muito claro, e eu acredito que para você também vai ser muito claro, para você formar o entendimento sobre esse assunto. Mateus 24, 29 até o 31. A vinda do Filho do Homem. E olha só o que Jesus nos diz aqui. Que informação preciosa nós temos aqui. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Você notou o início desse texto? Ele diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Porque dos versos 15 a 27, Cristo descreve o evento chamado Grande Tribulação, certo? Todos concordam que esse evento é o evento de tribulação tão grande que haverá na terra, e que, segundo os pré-tribulacionistas, os salvos não passam porque teriam sido arrebatados antes, tá bom? E aí ele diz que, no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então vocês percebem que isso aqui é um evento visível, né? Mas Jefferson, onde é que está o arrebatamento aí? Vamos lá, vamos ver aqui agora. E verão, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Isso é arrebatamento. Perceba o seguinte.
nós lemos em 1 Tessalonicenses 4:15 até o 18, e Paulo disse que na vinda do Senhor, ele diz que na vinda do Senhor será ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, certo? E os mortos ressuscitarão. Vamos comparar aqui com Mateus 24:31. Ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Isso é arrebatamento. Então você percebe que Mateus 24:31 localiza grande tribulação, em seguida vinda de Cristo, e em seguida essa vinda, ocorre o aparecimento visível de Cristo, em seguida trombeta, os anjos tocam, e aí do toque de trombeta e o arrebatamento dos salvos. Tá bom? Então veja que esse ensino de que o arrebatamento ele ocorre antes da tribulação e que ele é um evento invisível é um ensino muito equivocado. A gente pode falar mais sobre como esse entendimento se introduziu na igreja num outro vídeo, mas neste vídeo eu vou me ater apenas a gente analisar textos bíblicos que mostram que o arrebatamento é um evento único com a vinda de Cristo. Eu quero analisar mais um texto com vocês que eu acredito ser necessário. É sobre aquela questão do um será levado, outro será deixado. Algumas pessoas usam muito esse texto e acreditam que ele se refere a arrebatamento. Mas você sabia que esse texto ele não tem a ver com arrebatamento? Ele não tem a ver, embora seja muito usado e citado em filmes, em estudos sobre o tema. Esse texto ele não fala nada a respeito de arrebatamento. Vamos analisá-lo? Ele está aqui mesmo em Mateus 24 e ele está nos versos 38 a 41. Vamos analisar o texto aqui. Diz o seguinte: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado, presta atenção, e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Então o que o texto está dizendo aqui é que a vinda de Cristo levará alguns, tal como o dilúvio levou a todos no dia de Noé. Então veja que o sentido aqui não é de arrebatamento, é o sentido de juízo. Ele está dizendo que a vinda dele trará juízo e levará aqueles que não estão preparados, digamos assim. Os levará assim como o dilúvio levou os ímpios nos dias de Noé. Tá bom? Então esse texto ele não está se referindo a arrebatamento, ele está se referindo a juízo. O juízo vem através da vinda de Cristo e levará alguns, assim como o dilúvio levou as pessoas da época de Noé, levará estes e deixará outros, ou seja, poupará outros. Estes que não são levados, na verdade, é que são os poupados. Estes é que estão em boa situação. Bom, então o texto está tratando disso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente vai parar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Poderemos tratar mais sobre este assunto em outro vídeo e que esse vídeo tenha sido edificante para você. Espero que você esteja aí esperando a vinda de Cristo, que é a nossa maior esperança, né? Nós temos vivido num mundo caótico de muitas calamidades, muitas coisas ruins acontecendo o tempo todo, e a vinda de Cristo é a nossa esperança. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, ativar o sino das notificações e se inscrever caso não seja inscrito, tá bom, pessoal? Obrigado, espero você no próximo vídeo. Até a próxima.